Olá, façam uma excelente noite. Saímos aqui agora da aula da Ariel, do programa Nutrição Consciente e Inteligente, e já estamos aqui, por isso, uns minutinhos. E hoje nós vamos falar de um tema que é indispensável da gente aprender sobre, tá? A autoestima e os seus impactos na nossa vida. Então eu já vou pedindo aqui para você pegar o aviãozinho e já enviei para 5 pessoas que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar de algumas áreas da nossa vida e como isso influencia, tá ok? Inclusive vocês têm liberdade de me mandar perguntas, tá bom? Eu amo perguntas, tá? Eu sei que algumas pessoas me mandaram perguntas ali na caixinha de perguntas, mas se eu não responder, realmente eu saí da aula, desliguei e vim pra cá. Se eu não responder aqui ao longo da live, prometo que respondo na caixinha de perguntas, tá ok? Então, se você também quiser reproduzir a pergunta aqui, esteja à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, autoestima. O que é a tal da autoestima? Eu fiz um comentário ali, fiz uma enquete nos meus stories, as pessoas responderam e ali eu pude perceber. Muitas pessoas, pude constatar, muitas pessoas acreditam que a autoestima trata-se de um achar-se bonito. Em resumo, tá ok? Eu me sinto bem. Eu olho no espelho, eu gosto do que eu vejo, então eu tenho uma autoestima legal. E falar de autoestima não é só falar sobre a beleza física. A beleza física, tá, gente, é um atributo bacana que vai influenciar, sim, nessa autopercepção sua. Porém, é um dos fatores. Eu trago aqui a autoestima como uma alusão aqui de uma construção, tá? Ela precisa estar em uma base que sustente todo o peso. E eu vou falar sobre o que é. Esses pilares que vão ser responsáveis também pela sustentação, mantenedores, né, desse sustento ali. E é onde vai vir também o telhado de uma construção. Eu gosto de pensar que o telhado é aquela parte que aparece, que embeleza. E eu vou chegar lá e vou explicar um pouquinho de cada coisa para você, tá? Eu gosto de usar esse termo aqui só pra gente ficar mais fácil de entender no nosso cérebro, tá, gente? A gente associando as coisas, a gente tem maior facilidade de absorver. Então vamos pensar aqui nesses pilares. Um deles é o autoconhecimento. E por que o autoconhecimento? É a maneira que você para olhar para você se observar, observar a sua história, você trazer ali elementos que possam ser úteis à sua segurança. E eu vou chegar lá, porque a segurança é um fator indispensável para quem tem uma autoestima equilibrada, saudável, tá ok? Eu quero dar uma boa noite especial para vocês que entraram aqui. Juliana também, Flávio, Daniela, Estúdio Amanda Viana, Damares, Delícia, Gi. Meu bem também tá aqui. Rose, acho que é Rose. Marco também, seja bem-vindo, amigo. Então nós vamos falar dessa construção de uma maneira equilibrada, saudável. Eu gosto de usar esse termo, saudável. Porque aquilo que exige equilíbrio, gente, e aqui eu já trago uma característica, tá? De quem tem uma autoestima, uma baixa autoestima, assim que é o correto de dizer. Quem tem uma baixa autoestima tende a extremos. Como assim, Camila? É alguém que no autocuidado, por exemplo, vai ou para um extremo
de se cuidar demais, de sempre ter que estar maquiada, de sempre ter que estar com o cabelo lá do jeito que ela acredita que é o mais bonito para ela, das unhas sempre terem que estar impecável, e a roupa e a questão física tem sempre que estar ali dentro dos parâmetros que ela acredita que é o ideal. Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando. A Rose, psicóloga Leia, né? Leia Batista, seja bem-vinda também. Então percebam que quem tem uma baixa autoestima tende a esses extremos, tanto por se cuidar demais ou pelo desleixo. Isso eu tô falando da sua imagem, da sua figura aqui, esse autocuidado, que é refletido, que é essa parte do telhado da construção. Só que percebam que o autocuidado, ele é um caminho ali de mão dupla, tá? Por quê? O que acontece quando a gente... Oi, Marli! O que acontece quando você chega diante do espelho e você vê uma imagem refletida sua bela? Você vai estar alimentando de fora para dentro, ok? A sua autopercepção, ela se torna positiva. Quem não gosta de se ver bonita? A gente é ser humano, a gente gosta do que é belo. Então, se eu me olho no espelho e eu me vejo bela, isso alimenta ainda mais a minha autoestima. Mas percebam, eu gosto de dizer que existem verdades que somente o espelho é capaz de dizer. Nem mesmo uma foto revela. Por quê? Porque na foto, geralmente quando a gente vai tirar uma foto, gente, vamos pensar num evento, numa festa, você está muito bem arrumado, você escolheu as suas melhores roupas, não é verdade? Para ir num evento, algo importante, e aí você tira uma foto e você sorri. E você tirou uma foto, olha que mulher bonita. Mas isso não significa que a sua autoestima está de fato equilibrada, saudável. Não significa isso. Eu já citei o caso aqui, já fiz até uma live com uma paciente minha, e eu vou citar o nome porque ela libera isso, tá ok? Que é a Carla, hoje ela é minha mentorada. E ela falava assim, gente, imagina uma mulher assim de capa de revista, que a gente olha assim, sabe? E ela chegou pra mim e ela disse, Camila, eu tenho problema com a minha autoestima. E eu me olho no espelho e eu me vejo feia. Então percebam que é uma visão sua. Então o que acontece? Muitas vezes a gente acha alguém bonito dentro dos nossos parâmetros e a pessoa não se sente. E aqui vem o conceito da autoestima. Bem-vinda, Ludmila. O conceito é em essência da autoestima. Porque falar de autoestima é falar dessa autopercepção, que é o conjunto dessa autoimagem, a maneira que você se vê, com a maneira que você se sente. A autoestima fala disso. Fala dessa percepção que você tem a seu respeito. Seja ela de valor ou de imagem. Bem-vinda também, Débora. Então, é importante você se enxergar ali bela? Sim, é importante. Mas mais importante do que você se ver bela, é você se sentir bela. E eu preciso dizer que o caminho para se tratar a autoestima é de dentro para fora. Inclusive, hoje o meu foco vai ser falar o quê? Dos seus impactos. Como que ela impacta em diversas áreas da nossa vida. Agora eu tenho um convite especial para você, tá? Na terça-feira eu tenho um encontro com as minhas mentoradas, onde eu vou dar uma aula específica só sobre a autoestima. E elas me liberaram, tá? O acesso para quem quiser participar. Então, acabando a live aqui, eu vou disponibilizar o link para que você entre num grupo de WhatsApp. E lá nesse grupo, na terça-feira, eu vou disponibilizar para você essa aula gratuita, tá ok? Então, quem tiver interesse, acabando aqui a live,
vai lá, entra pro grupo para que você participe da aula gratuita de como a gente faz para nessa construção da autoestima de maneira saudável, tá ok? Então, voltando aqui, vamos ver algumas áreas e como isso afeta. Quando eu falo, gente, de autopercepção, essa autopercepção está ligada aos resultados que nós temos em todas as áreas da nossa vida. Se eu pudesse, eu pegava um letreiro daqueles coloridos e falava assim, sabe aquela dificuldade que você está na área financeira? Por mais que você ainda não compreenda dessa forma, eu vou mostrar para você, a sua autoestima está totalmente relacionada a esses resultados que você tem lá. É o meu casamento. Olha, eu não consigo me relacionar. Falta conhecimento? Pode ser. Mas falta autoestima. Falta autoconhecimento. E é por isso que eu trato a base dessa construção como a sua identidade. Não adianta falar de autoestima somente falando de fora para dentro. E por isso nós vivemos numa sociedade totalmente vulnerável, onde somos julgados por 3 segundos, e isso é natural, tá? Conforme a imagem que eu passo. E por isso as pessoas associam autoestima com autoimagem, porque está muito relacionado àquilo que a gente vê. Mas nós não somos apenas aquilo que a gente vê. E por isso, gente, é de extrema importância a gente cuidar desses aspectos que são internos. Os resultados que nós vemos é o quê? É o resultado das somas daquilo que nós não vemos. A nossa vida espiritual, a nossa vida mental, né? Emoção, sentimento, a nossa alma. E a nossa vida espiritual, emocional e mental. Isso vai trazer para aquilo que nós conhecemos, aquilo que é a nossa realidade hoje, tá? Aquilo que é palpável. Perceba que o nosso mundo ele é construído a partir dos nossos pensamentos. A vida que você tem hoje, você já imaginou a sua vida ao longo desses anos. E o que traz a existência, gente, são 2 coisas que precisa de fé. Uma dessas coisas é o medo e a outra coisa é a fé na coisa certa. Então perceba que falar de autoestima não é tão um assunto assim superficial, como muitas vezes é colocado. Faça a escova disso e melhore a sua autoestima. Esse ganho é secundário. O que vai melhorar, equilibrar, balancear a sua autoestima é você se conhecer. Conhecer as suas potencialidades. É você investir nelas. Então vamos às áreas. Alguém gostaria de sugerir alguma área da vida para eu falar sobre a influência? Tenha liberdade, tá? Escreva aí no comentário qual área da vida que você gostaria que eu falasse. Eu vou começar citando uma aqui, tá? Que afeta diretamente. Que é na área dos relacionamentos. E os relacionamentos, primeiro eu quero falar trabalho, vou mencionar, tá bom? Esse relacionamento consigo, tem gente que não consegue estar sozinha. E não é só sozinha de pessoas. Tem gente que pode até estar sozinha no ambiente, mas não consegue ficar sem a TV estar ligada, sem estar vendo uma live, sem estar com algum estímulo externo. Tem gente que tem dificuldade nisso, de estar em solitude. É estar consigo, sabe? Gostar da sua presença. Tem gente que tem dificuldade nisso. Sintoma de baixa autoestima. Ah, e como a baixa autoestima afeta nos relacionamentos com as outras pessoas? Primeiro, que você vai desenvolver um senso de inferiorização. Você vai se sentir inferior às outras pessoas. Você vai acreditar a seu respeito que você não é merecedora, que você não é capaz. E como é a postura corporal de uma pessoa que tem uma baixa autoestima, gente? Como é que é a fala
de uma pessoa que não tem uma autoestima equilibrada são elementos na nossa postura, na nossa imagem, que dizem antes mesmo de abrir a boca. Para quem me acompanha aqui, sabe que eu tenho um embasamento bíblico, tá? Eu quero mencionar um versículo aqui com vocês. Já ouviram assim? Que o coração alegre aformoseia o rosto? Olha, faz ficar bonito. Faz ficar bonito. Viu como é que é de dentro para fora? Agora, o resultado disso, gente, é o quê? Segurança. Muitas mulheres já entram em um relacionamento abusivo, porque existe essa tendência, tá? O padrão de comportamento dessas pessoas que têm a baixa autoestima, eu vou falar de mulheres, que a maioria do público aqui é mulher. Ela tem uma baixa autoestima, então tende a aceitar algumas coisas que não deveriam. Seja um tratamento por palavras, seja violência, seja um monte de outras coisas, nas quais ela é até mesmo desrespeitada. Mas a sua baixa autoestima, que leva, né, a um não merecimento, a incapacidade muito, muito forte, faz com que ela não se imponha muitas vezes. Faz com que ela tolere desrespeitos. Faz com que a sua palavra tanto faz. E vamos falar de casamento? Que esse é o tema, né? O relacionamento conjugal. A mulher, se ela não tem, que tem uma baixa autoestima, tá, gente? E é uma tendência dela ter problema com a libido, por exemplo, dela. Ou ir para outro extremo, dependendo das dores emocionais dela, tá? De ter uma carência sexual maior. E quando as suas necessidades não são supridas, até mesmo sexualmente, no casamento, ela não sabe chegar e conversar. Porque ela não sabe se posicionar. Então perceba, a sua baixa autoestima não permite que ela se posicione, que ela se exponha de maneira que as suas necessidades também sejam supridas. Ela passa a tolerar algumas atitudes. Isso eu tô falando dentro do casamento. Percebam como a sua autoestima afeta o seu relacionamento consigo e automaticamente com o outro. Agora vamos no relacionamento no trabalho. Essas pessoas dificilmente vão chegar e ter uma perspectiva de futuro, de crescimento. Então é aquela pessoa que é o funcionário bem treinado, geralmente, né, CLT, porque talvez não teve tanta ousadia assim para empreender naquilo que sonhava, um dia passou pela sua mente, mas que tá tudo bem. As outras pessoas é comum fazer sucesso, mas isso não é para ela. Percebam, gente? Essa pessoa não vai ter ousadia, confiança. Essa pessoa vai ter dificuldade extrema de chegar, por exemplo, e pedir um aumento. Por mais que ela saiba que aquilo que ela tem feito tem sido entregue, tem gerado valor para aquela empresa, ela vai ter dificuldade nisso. Isso é, quando ela tem perspectiva de crescer, de se desenvolver. Porque a tendência, dependendo do seu nível aí, tá? De afetar essas crenças e outras coisas, é uma pessoa sem perspectiva positiva de futuro. E sabe, gente, a autoestima, ela vai afetar a sua saúde. Ela vai afetar a sua saúde. Ela pode chegar a baixa autoestima, ela pode fazer com que desenvolva, tá? Um padrão de depressão, um quadro de depressão. É levado a doenças emocionalmente falando aqui, tá? Depressão, ansiedade, alguns transtornos, né? Transtorno alimentar.
tudo isso relacionado à sua baixa autoestima. E aí eu achei muito interessante, eu até fiz esse comentário nos stories. Eu botei lá, né, um niveladorzinho, né, uma barrinha para a pessoa avaliar a sua autoestima ali. Teve gente que na primeira avaliação colocou lá no talo. Eu comecei a fazer algumas perguntas e no final já colocaram um pouco mais. Percebam que essa baixa autoestima, gente, ela está muito relacionada a produzir uma insegurança. E essa insegurança, ela vai manifestar em todos os resultados da sua vida. A gente falou de trabalho, né? Porque a gente tem uma fonte de renda. Vai afetar o financeiro. Por quê? Vai ter dificuldade em ter domínio sobre as suas finanças. É aquela pessoa que começou a se organizar financeiramente. Esse mês ela não conseguiu. Aí chuta o balde. Ela não tem a resiliência. Ela não tem aquela força para produzir. Por isso que muita gente chega aqui para mim como paciente e fala que está passando por um quadro depressivo. E às vezes não está em quadro depressivo. Às vezes ela está com a baixa autoestima. E é manifestado com sintomas parecidos com a depressão. Por isso que eu falo aqui, a gente precisa buscar as raízes emocionais que nos geram um padrão de comportamento, para realmente entender. É muita gente que já tomou remédio porque foi diagnosticado em depressão. Gente, existem médicos e médicos, e eu não tô falando não procure médicos. Entendam isso aqui, tá? Procurem sim. Mas é indispensável que junto, se você detectou esses sintomas, vá sim ao médico, vá procurar profissionais que vão te auxiliar nessa área. Mas ir lá e só tomar remédio não vai adiantar. Não adianta. Não muda. Você só corre o risco assim de viciar, e que geralmente acontece. Se você, junto com a intervenção médica, se você está num quadro bem acentuado, síndrome do pânico, depressão, vá sim, aí precisa, tá? Precisa de intervenção medicamentosa. Mas o ideal, gente, é que não precise chegar. Porque quando chega no nosso corpo, é porque já percorreu um caminho aí bem grande. E que as nossas dores, eu falo que elas carregam informações, elas carregam algumas mensagens. Então, se você tem dificuldade em alguma área da sua vida, um conselho: não aceite uma vida de sobreviver. De verdade. No nosso DNA, gente, tá crescer, prosperar, frutificar. Prosperar significa frutificar. Nós fomos criados com essa finalidade. E se algum fator, alguma coisa na sua vida, você tem se prendido, sabe? Travas que te prendem. Busque por ajuda. Qual área da sua vida você precisa? Camila, eu tô com dificuldade aqui. Deixa eu ver, vamos citar aqui. Na minha saúde. Busque por ajuda. Eu tô com dificuldade eu detectei aqui que eu tô com compulsão alimentar. Busque por ajuda. Busque por uma nutricionista que vai te auxiliar, mas sempre busque ajuda emocional. Porque nós somos seres emocionais, gente, não adianta. E falar sobre emoções não é um assunto filosófico, bonitinho para falar do funcionamento do nosso cérebro. É a maneira que nós aprendemos, é como é armazenada as nossas memórias, e tá tudo lá.
Toda dor pode ser ressignificada. A gente pode desaprender para aprender. Neuroplasticidade cerebral, que chama isso. Agora, a nossa realidade, o meu convite hoje para você, a partir de mostrar esses prejuízos em diversas áreas, é para que você reflita o seguinte: aonde é que tá? Porque provavelmente é difícil de ocorrer de você estar mal em todas as áreas da sua vida. Mas a gente precisa estar com todas as áreas da nossa vida em equilíbrio. Camila, tem um bom casamento, mas se a sua vida financeira não estiver bacana, seu relacionamento vai precisar ser muito forte. Muito forte. Vai ter que ter algo maior para sustentar. Porque a mulher, ela espera um homem provedor, um homem protetor e um homem forte. E aí o que acontece? O homem não provê a casa. A mulher, ela perde a libido por ele, sabia? Não existe nada mais broxante do que uma crise financeira na vida do casal. Se eles não tiverem inteligência emocional para lidar com isso. E eu digo emocional e espiritual, tá? Nós somos seres integrais, gente. Não adianta você cuidar. Você tá com a dor de cabeça, ok? Você vai e você toma um remédio. Não, vou tomar ali um analgésico. Essa dor de cabeça que você teve, ela vai passar? Vai. Mas se você não acolher a mensagem que ela te trouxe, depois ela volta. Costuma voltar mais forte. Ou voltar a dor de cabeça mais um sintoma. E aí você continua, não, é só tomar um remedinho. Eu estou usando um exemplo que é muito comum na nossa saúde, porque muito se fala e as pessoas têm dificuldade de entender como que está tudo relacionado. Mas isso é na sua vida. Ei, as finanças aqui estão desequilibrando. Peraí, o que está acontecendo? Falar de dinheiro é falar de comportamento, tá, gente? É de hábitos, é organizar financeiramente, e comportamento é emoção. É gerir emoção. Então perceba o seguinte: essa perspectiva de futuro e essa visão de si é aquilo que vai te levar a ter uma vida de crescimento, a uma vida de desenvolvimento. E se você não parar para cuidar de si, das suas emoções, os impactos vão ser cada vez maiores. Inteligência emocional, inteligência espiritual e inteligência é o coeficiente de o QI que a gente conhece. A gente precisa aprender a desenvolver essas três. Não é só uma. Eu vim, gente, de um meio religioso, tá? E eu achava que tudo se resolvia com a inteligência espiritual. Eu vivenciei isso na pele. Mas, para aqueles que são espirituais, tudo é espiritual? Sim. Mas tudo é espiritual mais alguma coisa. Se eu tiver uma dor de cabeça, eu posso fazer oração e ela passar? Pode. Desde que eu resolva a raiz emocional daquilo. Nessa oração aí. Se eu não resolver a raiz emocional, eu posso ter a inteligência espiritual no talo. Se eu não tiver a inteligência emocional para vir junto, não resolve. Então, pode parecer que falar de autoestima, autopercepção, é falar de passar batom. E lá na casquinha da superfície é. Mas bem lá na casquinha da superfície.
Porque a história começa dentro, gente. E não existe real transformação se não for de dentro para fora. Esse autocuidado, ele é bom? É. Mas existem camadas dentro que ele não vai conseguir atingir. Então, o autocuidado em si, que a gente considera, né, essa parte beleza, mas quando eu falo de autocuidado, eu tô falando de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua saúde, da sua alimentação, de fazer um exercício físico, porque o corpo não foi feito para ficar parado. Isso tudo é autocuidado. O momento de leitura é um autocuidado, porque você está se colocando como prioridade. Então perceba que toda a nossa realidade, ela é baseada, é o resultado da soma daquilo que nós não vemos. E se você quiser mudar os seus resultados, e por que eu falo de resultado, falo de vida financeira, porque a gente só consegue detectar as nossas emoções de maneira assertiva quando a gente para observar o nosso padrão de comportamento e existe algum que nos traz prejuízo. Aquilo que te traz benefício, você quer mudar? Quer não. Continua. Foi algo que você aprendeu e foi muito bom ter aprendido. Mas o que eu tô te dizendo é, tem como desaprender para aprender coisas novas. É possível melhorar a minha autoestima? Sim. Existe um processo. Um processo que não é só até uma camada, é de dentro para fora. É utilizando essas inteligências. É se colocando como prioridade. E nessa aula de terça-feira, eu vou ensinar as minhas mentoradas como fazer esse processo de dentro para fora. E também de fora para dentro. A autoestima é uma via de mão dupla. Assim como a sua identidade, sabia? Aquilo que você acredita a seu respeito, aquilo que você diz ser, é o resultado de muitas das coisas que você ouviu a seu respeito. Mas será que isso de fato é na sua essência? É necessário autoconhecimento. E eu tô aqui para ajudar vocês. Seja aqui com conteúdo pago, inclusive com conteúdo gratuito, nas minhas mentorias, nos meus cursos que eu abro de tempos em tempos, oportunidades, nos meus treinamentos presenciais, inclusive em abril, a gente vai fazer uma imersão de inteligência emocional. E essa eu vou fazer só para mulheres. Vai ser algo muito especial. Não vai ser um fim de semana. Vai ser um dia. E a minha promessa é entregar o que os treinadores entregam em 3 dias, eu vou entregar em 1. Então, para você que tiver o interesse de assistir essa aula, eu vou na terça-feira à noite, tá? Eu vou confirmar com vocês o horário por aqui também. Vocês podem entrar no grupo, tá ok? Tá disponível. Vou colocar o link agora lá na minha bio. Vou deixar essa live também salva. Se você achar que faz sentido você enviar essa live para alguma amiga, por favor, faça. E chame ela para vir junto também. Porque a ambiência, gente, é algo determinante para a construção da nossa autoestima também. Tá ok? Um grande abraço para vocês. Aliás, tem dúvidas? Se tiver, pode mandar, tá? E as dúvidas que eu não esclareci aqui, eu vou responder lá na caixinha de perguntas, tá bom? Um grande abraço para vocês. E como eu gosto de dizer, façam uma excelente noite. Até mais!